Aí, pessoal, boa noite para o pessoal que está chegando agora. Já fiz teste de som, fiz teste de áudio. Bem-vindos mais uma vez para uma aula maravilhosa de álgebra. Álgebra. Vamos lembrar, né, o que é álgebra? Álgebra é a gente entender o matematiquês, né? O que a matemática fala para a gente. E a gente está aprendendo algumas coisas aí que vão ser úteis na nossa vida de programador, na nossa vida de marketing, na nossa vida de físico, na nossa vida de cientista, de analista de sistemas. E é para isso que a gente aprende essa bodega toda. Eu vou apresentar aqui o PowerPoint para a gente continuar da onde eu acho que a gente parou. Tá? Alguém tá vendo o PowerPoint aí? Não precisa, vocês não gostam de falar, né? Então pode escrever. Você está vendo o PowerPoint maravilhoso. Beleza, obrigado, Vinícius. Então vamos lá. Na aula passada, eu acho que a gente acabou aqui, ó, né? A gente estava fazendo combinações lineares, né, para saber se os sistemas eram linearmente dependentes ou independentes, tá? E a gente chegou a terminar isso daqui. E daí eu ia começar a falar de espaço vetorial, tá? E eu estava dizendo que a gente vai começar a ver espaço vetorial no mundo dos reais, tá? No conjunto dos reais, dos números reais. Muito embora a gente vai ver que espaço vetorial também pode ser montado com números complexos, tá? Na realidade, a gente vai ver que espaço vetorial, a ideia de espaço vetorial, tá? É nada mais, nada menos do que a ideia de um conjunto que tem algumas propriedades, tá? E daí eu tinha explicado, né, que, por exemplo, se eu fizer um conjunto de bolinhas, tá? E chamar esse conjunto de bolinhas um conjunto B, Bzão, né? Tá? Se eu pegar um elemento desse daqui e eu perguntar para vocês, ó, esse elemento faz parte do conjunto de bolinhas, daí a resposta que a gente obteve, né, é não. Por quê? Porque esse elemento não está dentro desse conjunto. Tá? Ah, mas e se eu forçar e colocar esse elemento aqui? Bom, daí você complicou a vida nossa, né? Mas, se você conseguir forçar e enfiar esse quadradinho aqui, ou mais quadradinhos, tá? Esse conjunto aqui, ele já não vai ser mais conjunto das bolinhas, né? Vai se chamar um conjunto de quadradinhos e bolinhas, tá? Então ele vai mudar, porque aí a gente tem quadradinho e bolinha. Daí você fala assim, bom, e esse elemento aqui faz parte desse conjunto? Não. Se por alguma maneira ou por alguma operação matemática, eventualmente, que eu venha fazer com esses quadradinhos, essas bolinhas, tá? E me resultar nisso daqui, tá? Isso daqui eu sei que não faz parte desse conjunto. Portanto, esse conjunto não pode ser considerado o que a gente chama de espaço vetorial, tá? Por quê? Porque a gente viu que o espaço vetorial é um conjunto não vazio, portanto, ele tem coisas aqui dentro, tá? Onde cada elemento, no caso do espaço vetorial, é um vetor, tá? E para ser, né, espaço vetorial, esses elementos do conjunto ele tem que satisfazer algumas condições, tá? A gente viu já que duas condições básicas são necessárias, tá? O conjunto deve estabelecer que possam ser efetuadas duas operações básicas, tá? Com os elementos dele. Quais são as operações básicas que a gente vai poder realizar aqui dentro, com esses elementos?
tá? Adição e multiplicação, tá? Só que é o seguinte, o resultado da aplicação dessas condições básicas nesse conjunto, para ele ser um espaço vetorial, o resultado tem que fazer parte do conjunto, tá? Então é assim, vamos imaginar que eu faça uma multiplicação de uma bolinha por um quadradinho, ou uma soma. Onde eu estava? Aqui. Ué, aqui. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a minha pegada aqui no negócio aqui. Daí eu junto com esse aqui e agrupo essa bodega aqui. Agrupar. Tá? Então vamos ver assim. Então é o seguinte, ó, eu pego esse elemento aqui, tá? Pego esse elemento, tá? E faço uma operação matemática com ele aqui, tá? A operação matemática que eu vou realizar pode ser, é básica, ou é adição ou multiplicação. Então vamos pensar assim em adição. Tá? Então eu vou pôr um maisinho aqui, ó. Para eu saber se esse conjunto aqui pode ou não ser considerado espaço vetorial, essa operação matemática que eu fiz aqui vai me dar um resultado, um igual a alguma coisa, e esse resultado aqui tem que fazer parte do conjunto. Só que eu fui esperto, né? Eu já coloquei já o resultado aqui dentro, tá? Portanto, agora, né? Agora, deixa eu tirar o zoom aqui que já está complicando a minha vida. Aqui. Por que está complicando a minha vida? Esse aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Tirar um conjunto daqui, vocês entenderam, né? Se eu somar isso daqui com isso, tem que estar alguma coisa. E essa alguma coisa tem que fazer parte do conjunto já, previamente. Tá? Então, eu tenho que prever que qualquer resultado que desse aqui, se esse resultado estivesse dentro desse conjunto, como está, esse conjunto K, que é quadradinho, bolinha e quadradinho mais bolinha, né, forma um espaço vetorial. Tá? Bom, daí a gente traduz essa palavreado meu aí, tá, para o matematiquês. Então vamos falar um pouco de matematiquês. Tá? Ele diz o seguinte, ó, se cada um desses elementos aqui, tá, a gente chama de vetor. Tá? Legal. Então ele está dizendo que se eu tiver um vetor U, tá, e eu somar com um vetor V qualquer, tá, e esse U, tanto esse U quanto o U mais V, tanto o U quanto o V pertencem a um conjunto que eu chamei de V. Por que eu chamei de V? Podia chamar de qualquer coisa, né? Chamei de V porque V é vetor, né? Como a gente está tratando de espaço vetorial, então é bom falar de espaço de conjunto V, né? Dos vetores que fazem parte de um espaço vetorial. E a gente está simplesmente checando que para fazer parte do espaço vetorial, tanto U quanto V tem que pertencer ao conjunto. E mais, a soma dos dois, tá? A soma dos dois também tem que pertencer a esse conjunto. Vamos ver se pertence. Eu já previamente já coloquei aqui nesse conjunto esse U mais V. Tá? Então, obviamente, como eu sabia que eu já ia fazer essa conta para mostrar para vocês, o bobão veio aqui e já colocou. Se faz parte do V, beleza, isso daqui é um espaço vetorial. E se o resultado de U mais V tivesse dado um vetor desse tipo aqui, ó, um vetor sigma qualquer, não sei se é sigma essa letra, tá? Bom, se a soma de U e V desse alguma coisa que fosse igual a isso, isso não faz parte do nosso conjunto. Ele está fora do conjunto. Então, isso, tá? Como foi resultado da soma de 2 e caiu fora
do conjunto dos vetores que fazem parte do espaço vetorial, tá? Isso, fica até bonito falar isso, né? Isso, vermelhinho, é isso, vermelhinho, por que não? Ah, porque é símbolo, tem que marcar lá. Ó, isso, então, não faz parte do conjunto. Portanto, tá, o IV não faz parte do espaço vetorial. Tá? Beleza. Outra coisa é multiplicação, tá? Por um número real qualquer. Olha só, se eu pegar um alfa, o pessoal usa essas letras gregas aqui, porque fica mais bonitinho, os livros ficam mais chiques. Então a gente também vai usar. Tá? Ó, se eu pegar um número real qualquer, alfa, tá? E multiplicar por U, por exemplo, tá? Se o resultado também fizer parte do conjunto, tá? Então esse conjunto aqui é o espaço vetorial. Tá? Então, beleza. Daí, no mathematiquês, exatamente isso. Qualquer U que pertence a V. Tá? Eu digo assim, qualquer alfa multiplicado por U, ou qualquer número real multiplicado por U, que pertença a V e alfa pertença aos números reais, conjunto dos números reais, tá? Então, faz parte do conjunto vetorial. Como que eu representei, então, esse 1 multiplicado por alfa? Eu coloquei o resultado aqui, já para fazer parte do nosso conjunto, para facilitar a vida e o nosso entendimento. Tá? E daí, a gente tem que fazer continha para saber, né? Porque tem coisas que são fáceis, a gente olha e fala assim, beleza, que nem quando é visual assim, ó, ia mostrar para a tela, vocês não... Como que faz a tela? Aqui, sei lá. O fato é que, ó, quando é visual o negócio, você já bate o olho, ó, o resultado deu isso, você olha no conjunto. Tem isso dentro do conjunto? Tem. Pô, então isso daqui realmente é um espaço vetorial. Tá? Se não tem, se desse, por exemplo, essa sominha aqui desse um triangulinho, eu ia bater o olho aqui e falar assim, pô, o triângulo não faz parte desse conjunto. Tá? Então, essa soma aqui não faz parte do espaço, né, desse conjunto. Então, isso daqui não pode fazer parte, não pode ser chamado de espaço vetorial. Tá? Vamos tentar de outras maneiras, né? Vamos tentar de outra maneira aqui. Tá? Eu vou pular essa parte de axioma, tá? Por quê? Não, vou até explicar. Bom, o que é um axioma? Você vai ver por que eu vou pular essa parte. Um axioma em matemática já é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. Tá? Então, veja bem, se isso é um axioma, tá? Significa que todas essas operações aqui, ó, que a gente pode fazer... Espera aí que tem gente entrando. O André ouvindo, está entrando de fora do domínio. O André deve estar do celular dele, né? Ou do celular da namorada, né? Beleza. E agora eu perdi onde eu estava. Cadê? Não, deixa eu fazer outra coisa aqui. Tá vendo? A gente para atender os caras e daí a gente se perde, porque eu não sei mais voltar para onde eu estava. Beleza. Então, essas postulações, esses axiomas aqui, tá? Eles já são verdadeiros, concorda? Então, se é verdadeiro, teve um matemático muito mais inteligente que eu, muito mais inteligente que os meus professores, muito mais inteligente que vocês todos, com o mundo todo, uma matemática porreta, que já provou isso daqui para gente. E ele postulou esses axiomas, tá? E daí, quem sou eu, o professorzinho, né, que vou contestar um axioma, tá? Então, o axioma você não contesta.
Só que o que acontece? Às vezes, os alunos, não os professores, os alunos aí, né? Os alunos ficam na dúvida, né? Falam assim, eu duvido daquele professor, né? Eu duvido de Einstein, eu duvido de Newton. Para mim, a Terra é plana, né? Porque eu confio mais na Bíblia, que foi escrita 2000 anos atrás, que falava que o universo, o mundo, tinha 4 cantos, e para ser 4 cantos, tem que ser um quadrilátero. Então, além da Terra ser plana, ela tem que ser quadrada, não pode ser circular. Porque circular não tem cantos, né? Como que eu vou andar nos 4 cantos do mundo se o mundo é um disco? Né? Mas isso não se pensa. Mas eu duvido que a Terra é circular, que a Terra é redonda. Duvido que exista satélite. Né? Daí é uma questão de fé, tá? Mas Newton, através dos cálculos dele, ele provou as coisas para a gente. Ele criou algumas coisas que são leis, que são axiomas. Por exemplo, a lei da gravidade. Agora, se você contesta, acha que Newton estava errado, daí tem que vir um professorzinho que sabe muito menos que Newton, que não entende quase nada do que Newton pensava, para provar para você o que ele estava certo. Olha que loucura, gente. Tá? Então é o seguinte, cara. Nas aulas de matemática, adianta eu chegar aqui e provar para você o axioma, tá? Legal, eu só vou provar que eu sei da onde que o cara chegou nisso. A gente vai até provar, tá? Mas o ponto que eu quero dizer é que, assim, eu não estou dizendo para vocês, tipo assim, tenham fé no que os matemáticos antigos fizeram e acreditem nisso, tá? Mas se a gente está partindo de axioma, a gente já está partindo de premissas que são consideradas evidentes e verdadeiras, tá? E mais, vou até dizer, aqui a gente está fazendo, tá? Essas operações aqui com vetores, aqui é tudo vetor, tá? Eu não coloquei a setinha em cima, porque dá muito trampo para fazer, né? Mas isso são axiomas que, se a gente conseguir fazer com os vetores que estão aqui dentro de um conjunto V qualquer, ou um conjunto, tipo assim, eu vou chamar um conjunto aqui, sei lá, sei lá, J, tá? Um conjunto J qualquer aqui, tá? E eu tenho um monte de coisa aqui dentro, tá? Só que algumas coisas são, eu não sei ainda. Onde que está a interrogação no meu micro aqui? Aí, ó. Tá? Tem algumas coisas ainda que eu preciso descobrir. Mas eu sei que faz parte desse conjunto porque está aqui. Tá? E outras coisas eu já sei o que são. Tá? Eu já sei o que são. Tá? Então, eu posso fazer algumas perguntas com relação a esse conjunto. Por exemplo, eu posso perguntar se essas coisas que eu não sei e estão aqui dentro, né, que são as minhas incógnitas, né, que eu quero saber o que são, tá? Se isso faz parte desse espaço vetorial, bom, então eu tenho que descobrir o que é isso daqui, tá? E para eu descobrir se faz parte desse espaço vetorial, J, eu tenho que provar que essa interrogação e essa interrogação atendem a esses axiomas, tá? Então, por quê? Porque isso daqui é verdadeiro. Se essa interrogação que eu tiver aqui atender essas premissas todas, ela faz parte do meu espaço vetorial. Portanto, faz parte do meu espaço vetorial que eu estou estudando. Tá? Se não satisfazer alguma dessas, já não faz parte. Então, para saber se a coisa faz parte ou não, eu tenho que abrir mão de algumas premissas ou de alguns axiomas. Tá? E daí, na cabeça da gente, sempre fica aquela pergunta, né? PQP. Assim, PQP é por quê, pessoal?
Por que, pessoal, a gente está estudando isso daí? Porque em alguns momentos, tá, da vida da gente, a gente vai ter que fazer contas, né? Contas grandes, né? Só que a gente não vai ter capacidade de fazer contas grandes rapidamente. Então, a gente vai pedir para o computador fazer para nós. É isso que a gente vai fazer. Vai fazer um programa para que o computador consiga fazer essas contas para a gente de uma maneira bem mais rápida do que se a gente fosse fazer na mão, tá? E se a gente estiver fazendo as contas com, com números e coisas que fazem parte de um espaço vetorial, tá? Tem umas maneiras da gente fazer as contas mais rápido, entendeu? Ao ponto que se a gente tiver coisas que não fazem parte do nosso espaço vetorial, tá? Não fazem parte, a gente vai dizer o seguinte, ó, não dá para fazer essa conta. O resultado não vai ser agradável aos seus ouvidos ou aos seus olhos, tá? Ou vai dar erro na calculadora. Fio, eu já sei de antemão que lá no final vai dar Dória. Não, não pode falar, né? Vai dar. Ah, eu não montetizo mesmo? Vai dar merda. Vai dar merda. Então, e é para isso que a gente tem que aprender essas coisas. Mas a gente vai voltar nos axiomas depois. Eu poderia passar a aula inteira aqui mostrando todos os axiomas para vocês e dizer que esses axiomas são verdadeiros, tá? Mostrando como que é feito, né? Como que eu vou provar, por exemplo, que U mais V mais W é igual a U mais V mais W, né? Tem jeito de provar. Inclusive, eu até comecei a provar depois que eu desisti. Aqui, ó, em algum momento aqui da vida, que já... Tá vendo? Eu estava começando a fazer as provas aqui, daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou provar nada. Ou o cara confia em mim, não confia. Tô brincando, tá, gente? A gente vai ver isso daí sim. Tá? Bom, então, vamos pensar numa coisa, assim, né, que a gente entende, né? Verificar se um conjunto V, tá? Eu já escrevi matematicamente aqui, né? Conjunto V formado por x, y, que pertençam ao R2. A gente já viu o que é R2, né? R2 é o plano, né? Lembra? R2 é um plano onde eu tenho reais, pode ser para cima, tá? E reais para o lado, tá? Por isso que é um plano R2. Eu tenho reais. Só que, olha só que interessante, né? A gente na matemática, né? A gente sempre fala assim, independente dos nomes que a gente dá, né? A gente sempre fala, esse daqui é o eixo X, não é assim? E esse daqui é o eixo Y. É assim que a gente fala na matemática, né? A gente aprende a fazer todas as continhas assim, né? Daí a gente chega na física, vai ver frequência, ou uma função qualquer, ele fala assim, isso daqui é o T, isso daqui é o V, se for fazer eletricidade. Né? Tempo, tensão por tempo. Ou isso daqui é, sei lá, potência, o cara coloca assim, potência. Tá? Ou isso daqui é amplitude. Tá? Amplitude, amplitude. Sei lá, o cara sempre faz uma relação de duas coisas, né? Então, se a gente sabe que essas coisas aqui que cabem aqui e essas coisas que cabem aqui pertencem aos números reais, ao conjunto dos números reais, então a gente diz que isso daqui é um plano real por real. Por isso que chama R2. A gente já falou disso, né? Mas eu estou repetindo porque às vezes alguém não prestou atenção lá e é um conhecimento que pode ajudar a gente a entender um monte de coisa. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que o plano R2, não necessariamente, ele é um plano assim, que você olha de frente para ele, né? Por exemplo, se eu pegar
Eu vou tentar fazer aqui, tá, gente? Eu não sou muito bom desenhista, não. Mas imaginemos que a gente pegou esse eixo x. Vamos voltar aqui na matemática. Y e x, tá? E a gente colocou esse cara aqui, ó, assim, meio na diagonal aqui. Diagonal que eu quero dizer assim, ó, entrando no computador, tá? Continua sendo R2, não continua? Continua. Esses eixos aqui, eles se cruzam e eles são perpendiculares, o eixo Y e o eixo X. Só que os dois, eu tentei escrever aqui, tentei desenhar, né? Talvez deixa eu pôr em amarelo, que daí muda a cor, de repente a gente consegue entender, né? E vou mudar a grossura do negócio aqui, tá? Vocês concordam que um plano assim, ele está na horizontal para gente? Olha para o chão da sua casa aí. O chão da sua casa. O chão da sua casa não tem um comprimento e uma largura? Então, se ele tem um comprimento e uma largura, e imagina que todos os números que formam esse comprimento em metros e a largura em metros façam parte, tá, dos números, do conjunto dos números reais. Então, se você olhar para o chão da sua casa, se ele tiver niveladinho, por exemplo, você pode pegar um canto, ou meio até, né, do encontro das arestas, não sei o que lá, e falar, ó, esse daqui é o ponto origem, tá? E esse plano é um plano R2 também, concorda? Que é um plano R2. Então, o Y não necessariamente pode ou tem que estar na vertical, ele pode estar na horizontal também. O que importa é que tem um plano que é formado por um eixo X e um eixo Y. Tá? Isso é o R2. E se a gente quiser desenhar um R3, tá? Eu vou repetir de novo, tá? Por que você está repetindo sempre isso? Tá? Para a gente tentar aprender na marra, né? Por exemplo, esse eixo que vai para cima aqui, eu chamo de Z. Posso chamar de Z. Ninguém nunca. Pode chamar de V, pode chamar de A, de B. Né? A letra não importa. O que importa é o seguinte, ó. Esse eixo aqui só tem números reais. E está indo para cima. Se vocês estão fazendo ciência da computação, sistemas de informação, vocês vão trabalhar muito com software. Tá? Eventualmente, mais para frente no curso, vocês vão ter sistemas multimídia, vocês vão ter computação gráfica, tá? E se você pegar um software de computação gráfica, por exemplo, quem está fazendo civil vai mexer no AutoCAD, ou engenharia mecânica vai mexer no AutoCAD para fazer desenho de peças, geralmente esses softwares, o eixo X e o Y, ele fica na horizontal, tá? E o eixo Z é para vertical. Então, assim, o teto da sua planta, da sua casa, né, ele está no eixo, as paredes que estão subindo em direção ao eixo Z. Bom, tudo bem. Eu só falei isso daqui para entender, tá? Porque a gente está querendo entender o que é um espaço vetorial, tá? Um espaço vetorial, então, para a gente, se a gente pegar, eu vou apagar o Z aqui para não confundir a nossa cachola, tá? Bom, eu tenho x e y, né? Vamos voltar aqui para o nosso basicão aqui. Eu tenho x e y, tá? Então, um é reta dos números reais e o outro é reta dos números reais, tá? Para fazer parte de um espaço vetorial, eu tenho que ter vetores, e a gente lembra que o vetor não é uma setinha aqui, ó, tá? O vetor não é uma setinha com direção, não sei o que lá, que fazem parte desse plano aqui, ó, desse espaço, que é formado por x e por y, tá? Então, é isso que, na realidade, a gente precisa entender. E por que a gente vai entender? Porque se o vetor não fizer parte desse espaço aqui, x, y, tá? Eu não posso
Eu não posso considerar que ele é linearmente dependente, né? Porque ele não depende de valores de x e y para existir, ele depende do valor de z, né? Ou w, ou sei lá o quê, mas não faz parte desse espaço vetorial. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Verifique se o conjunto abaixo pode ser um espaço vetorial. Tá? Ó, x, y, então esquece esse vetor aqui, x, y, tá? Pertencente a R2, portanto, todas os x pertencem a R2 e o y a R2, beleza. Só que x maior ou igual a zero. Tá, legal. Só de olhar aqui, assim, esse é muito fácil. Por quê? Porque o meu espaço vetorial R2, ele é formado por todos os números positivos, concorda? E negativos, tá? Quando eu estou dizendo x maior que zero, tá? Eu estou dizendo o seguinte, não tenha chureado aqui, né? Nossa senhora, eu tinha que aprender a fazer uns símbolos, mas vamos usar isso daqui mesmo, tá? Olha que legal. Quando eu estou dizendo que o x maior que zero, eu estou dizendo só para essa parte aqui do gráfico, tá? Bom, beleza. Vamos tentar usar aquela primeira ideia que a gente teve lá das operações básicas, tá? Que é o U mais V pertencente ao conjunto, né? Tem que dar para qualquer U e V pertencente a esse conjunto, tá? Beleza, eu acho que se fizer a soma, tá? A gente vai conseguir provar que é verdadeiro, que faz parte, né? Porque se eu pegar qualquer par ordenado aqui, ó, tá? Vamos pegar uma bolotinha, pegar um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é y1, por exemplo, x1, y1, tá? Beleza. Se eu pegar um outro pontinho, vocês não estão vendo, né? O pontinho está bem pequenininho, né? Mas eu quero fazer ele bem pequenininho. Olha só, se eu pegar outro pontinho aqui, tá? Que é um y2, x2, y2, tá? Se eu somar esses dois pontinhos, tá? Eu vou ter um outro pontinho, tá? E esse outro ponto, deixa eu dar um zoom aqui mais. E esse outro pontinho aqui vai ser a soma do y1 com o x1 mais o y2 com o x2, o x2 com o y2, e x2 com o y1 vai dar um pontinho aqui. Tá? Eu não sei direito onde vai ser porque eu não quero fazer as contas. Mas, ó, se esse pontinho tá na parte positiva do x, que é o que aconteceu aqui, tá? Então, isso daqui, em primeira instância, diz assim, não, ele está dentro do x e dentro do y, tá? E faz parte, então, do espaço vetorial. Agora, se eu pegar, por exemplo, um pontinho, esse aqui, tá? E somar com esse aqui, vai dar alguma coisa aqui. Sei lá onde vai ser, tá? Essa daqui é a resposta, tá? Bom, essa resposta, ela tem uma componente negativa aqui, concorda? Então, essa resposta não faz parte. Por que não faz parte? Porque na consideração inicial, o cara falou que com x maior ou igual a zero. Então, primeiro que se eu pegar um x negativo aqui, já não dá certo. Tá? Mas se eu estou analisando todos os x maior que zero, estou analisando só essa parte aqui do gráfico, daí tudo vai dar aqui, concorda? Porque o x nunca vai ser menor que zero para cá. Então, qualquer número que eu pegar aqui e somar, tá?
vai dar aqui. Tá? Bom, daí tem aquele negócio de quadrante, mas não vamos entrar nisso, não. Beleza. Mas a soma, tá? Se eu pegar só x maior que zero, a soma satisfaz. Então, à primeira vista, dá para imaginar, né, que isso daí faz parte de um conjunto, o resultado da soma vai fazer parte de um conjunto. Agora, por essa premissa da adição, eu posso até dizer, beleza, faz parte sim de um espaço vetorial. Só que o que eu estou dizendo é que o espaço vetorial é só desse lado, né? Mas tudo bem, isso daqui então faz parte de um espaço vetorial. A outra checagem básica que a gente tem que fazer é para qualquer número real alfa, tal que se multiplicar tanto o x quanto o y por esse alfa aqui, tá? Qualquer resultado vai ter que cair dentro do espaço vetorial ou dentro desse conjunto. Só que esse conjunto ele tem restrições. Se eu pegar o número alfa real menos 1, né, e multiplicar por xy, tá? A gente vai ter menos x e menos y. O menos y não tem problema nenhum, ele faz parte do espaço que eu estou até imaginando. Nossa, ficou feio pra caramba. Mas vocês entenderam, né? O menos y é para baixo aqui. Ainda está dentro do espaço que eu estou definindo, que é o conjunto para todo x maior que zero. Agora, o x, o resultado vai dar menos x, né? Ó, menos 1 vezes x é menos x. Então, menos x vai dar alguma coisa. Vocês entenderam, né? Para cá, né? Não importa se o y é positivo ou negativo. Só que esse resultado tá fora do que eu estou considerando no meu conjunto aqui, V. Então, esse V, do jeito que ele está definido aqui, não pode ser considerado como sendo um espaço vetorial. Tá? Porque nem todas as operações básicas que eu posso fazer vai ser aceita. Tá? Vamos tentar de outra forma. Tá? Olha só. Verifique se o conjunto dos dias do mês. Vamos imaginar que todos os meses do nosso Brasil aqui tenham 30 dias, tá? Para ficar mais fácil para nós. Tá? Podem formar um espaço vetorial. Vamos traduzir isso daqui para matemática. Né? Primeiro tem que entender o que o problema está dizendo. Ele diz o seguinte: ó, eu tenho um conjunto de dias do mês, que eu vou chamar de D, tá? E eu quero saber se esse D, tá, pode ser considerado um espaço vetorial. Para saber se ele pode ser considerado um espaço vetorial, ele tem que atender aquelas duas premissas. Tá? Só que eu sei quais são os conjuntos do dia do mês, concorda? Eu sei, pelo menos acho que eu sei tudo, contar até 30. Tá? Então, assim, dia 1, né? Dia 2, dia 12 também serve. Dia 2, tá? Dia 30. Tá? Agora, então é o seguinte, eu pego dois elementos aqui, né? Dois elementos, tá? E vou fazer aquelas coisas para ver se ele atende às premissas básicas. Bom, se eu pegar o 12 e o 2, tá? Se eu somar 12 e 2 vai dar 14. Eu sei que 14 está dentro desse grupo aqui, desse conjunto, tá? Então, pela premissa da soma, se eu pegar esse elemento, somar com esse elemento aqui, vai dar 14. Beleza. Então, faz parte, né? Assim, dá a entender por essa coisa aí, que faz parte de um espaço vetorial. Beleza. Mas se eu pegar esse elemento 30, tá? Esse elemento 30, e somar com
com 12, vai dar 32, se eu não errei na conta. A gente sabe que os dias do mês não tem dia 32, concorda? Então, se não satisfaz essa premissa de pegar dois elementos, somar e o resultado está dentro do grupo aqui que eu estou levando em consideração, esse conjunto dos dias do mês não pode formar um espaço vetorial. Então, não pode. Tá? Por que não pode? Não pode porque, tá, já não satisfiz a primeira ideia do que diz que um conjunto pode ser um espaço vetorial, ou seja, a soma dos elementos dá um resultado que não está dentro do conjunto. E se eu multiplicar, então, por alguma coisa? Ah, beleza. Se eu pegar o 14 e multiplicar por 12, sei lá quanto que vai dar isso daí. É uma conta muito grande. Mas eu tenho certeza que não vai ser muito mais do que 30. E se o conjunto vai de 1 a 30, tá? Ele não satisfaz. Então, o conjunto dos dias do mês não pode formar um espaço vetorial. A resposta é essa. Não, não pode. Por quê? Porque não satisfaz as duas premissas básicas. Tá? Beleza. Vou pegar outro exemplozinho aqui para a gente brincar. Por exemplo, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não, né? Se a gente lembrar, né, que a gente tem conjunto dos números reais, conjunto dos números inteiros, né? Conjunto dos números quacionais, né? Racionais, que é o Q, né? Dos números complexos, né? Que tem um argumento real e um número imaginário, né? Beleza. Os números, vamos imaginar assim, o conjunto do número formado pelos números naturais pode ser considerado um espaço vetorial? Essa é a pergunta. Tá? Bom, então vamos ver, o conjunto dos números naturais tem o zero, tem isso. Eu vou pôr o zero aqui dentro. Né? Tem o zero, né? Tem o 4, tem o, sei lá, 2.300 vai ser fé, né? Tem esse número aqui, tá? Tem esse número, tá? E tem até um número que a gente nem sabe quanto que é aqui, que é o n, tá? Poxa, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito de números, né? Tá? A pergunta é, dá para formar com o conjunto dos números naturais um espaço vetorial que a gente vai chamar de, sei lá, espaço vetorial dos naturais, tá? Óbvio que só de olhar aqui, a soma, toda soma vai satisfazer, concorda? Se eu pegar esse número aqui, é um número que é um elemento, pegar esse outro elemento que é o elemento grandão, tá? Somar os dois aqui, a gente já sabe que, tá? O número resultante vai ser um número natural. Então, pela soma, eu consideraria que daria para formar, então, um espaço vetorial. Todavia, se eu pegar qualquer número 4, tá? E multiplicar esse 4 por um alfa qualquer, é o macho alfa aqui, ó. Tá? Um alfa 4, um 4 alfa, se o alfa ele tem que fazer parte dos números reais, né? Se o alfa for número real, pode ser menos 1, menos meio, menos 0,32, menos, né? Se eu pegar qualquer número real negativo e fizer essa multiplicação, o resultado vai dar negativo, né?
E o número negativo faz parte do conjunto dos números naturais? Não. Então, gente, pela segunda regrinha lá, a gente tem que responder assim, não. O conjunto formado pelos números naturais não pode ser considerado espaço vetorial. Por quê? Porque a multiplicação de um dos elementos dele por um número real qualquer vai dar um resultado que não faz parte do M, não faz parte do conjunto determinado. Então, beleza. Só que a gente tem que se atentar por algumas coisinhas que ajudam no nosso raciocínio. Tá? O espaço vetorial, tá? Ele pode ser composto, tá? Por polinômios, tá? Pode ser composto por matrizes, tá? Pode ser composto por funções, tá? Mas a gente viu que não pode ser composto por números naturais, porque eu restringi, né, o conjunto. Não pode ser composto por dias do mês, tá? Por quê? Porque se eu pegar dia grande e multiplicar um dia grande para mais de 15 vezes qualquer outro número lá dentro, qualquer outra quantidade de dias, não vai, não pode, não dá para fazer essa conta e o resultado estar dentro do próprio conjunto, tá? Então, veja bem, se a gente pegar, por exemplo, um polinômio, né, um vetor, né, um par ordenado x1 e x2, tá? Isso daqui é um vetor, né? A gente pode representar o vetor por várias maneiras. E daí você pode até lembrar e falar assim para mim, poxa, César, legal a gente estar vendo isso daí, mas a gente já viu isso, né? Quando a gente estava fazendo sistemas, tá? Todas essas propriedades que você está tentando mostrar para a gente já fez as continhas, a gente já sabe fazer escalonamento, a gente já sabe, por exemplo, escrever, né, uma matriz, apesar da gente talvez não entender muito bem ainda quais são as propriedades, todas as propriedades que as matrizes podem nos fornecer para facilitar no nosso dia a dia da programação, por exemplo, ou facilitar no nosso dia a dia de uma computação gráfica, ou utilizar as matrizes para resolver um problema complexo de sistema de gravitação universal, de órbitas interplanetárias. Tudo bem, a gente ainda não sabe, porque a gente não aprendeu todas as propriedades das matrizes, tá? Mas a gente sabe que facilita, tá? Então, quando a gente for aprender, e vamos, né? Quando a gente for aprender algumas outras propriedades das matrizes que a gente não viu ainda, a gente tem que aprender com vistas a tentar entender aonde a gente vai poder usar isso daí, que nem essas contas todas, né? Estou falando para vocês, a gente vai usar em programação. Quando você coloca num programa de computador, você tem que colocar variáveis que vão assumir valores durante a execução do programa, tá? Para você poder realizar a soma, subtração de qualquer número, para poder desenhar alguma coisa, para poder mandar fazer um teste lógico, qualquer coisa assim, você vai ter que pôr variáveis no seu programa que vão variar conforme o andamento dele, ou conforme você dá uma entrada, tipo um comando no mouse, uma letrinha. E essas variáveis, elas são bits que a gente vai guardar na memória do computador, né? E essas variáveis não necessariamente precisam conter uma só coisa. Essas variáveis podem ser variáveis vetoriais que guardam um monte de informações ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Porque se você conseguir fazer contas paralelas usando várias informações ao mesmo tempo, né? Imagina assim, eu vou somar 2 mais 2, e depois eu vou somar 6 mais 6, depois eu vou somar 12 mais 12.
São 3 operações de soma. Se eu conseguir guardar um vetor né, de 6, 3, 6 e 12, tá? Separadinho, dizer, ó, 6 está aqui, o 12 está aqui, e não sei o que lá. E eu vou somar eles com eles mesmos, por exemplo. Se eu fizer paralelo, eu não preciso fazer 3 contas, eu faço uma só e eu obtenho 3 resultados. É muito mais rápido. Imagina fazer isso com 256 coisas guardadas, tá? E para isso que a gente vai ver matrizes, tá? Ou arrays, né? Então daí quando você vai lá na programação, e vocês vão ver muito isso, espero eu, né? Seja um nome tal, um array 5 por 5. Você fala, pô, é uma matriz 5 por 5. São vetores que estão, são informações. E daí, tratar a matriz é muito mais rápido, mais fácil, faz as coisas em paralelo, o resultado sai mais rápido. Mas beleza, ó. Por exemplo, nesse caso aqui é um par ordenado, tá? Se esse conjunto está contido, esse é o símbolo de está contido, no R2, tá? Eu posso dizer que x1 e x2, ou o V, tá? Forma um espaço vetorial dentro do R2. Se eu tiver, por exemplo, um V, né, um vetor qualquer, x1, x2 e x3, ou x, y, z, ou A1, A2, A3, não interessa o que eu coloco aqui dentro. Eu entendo que sejam números que variam. No caso, se ele tiver contido em R3, tá? Ele pode fazer parte de um espaço vetorial. Tá? Isso tudo a gente consegue representar, né? Se a gente for pornográfico, né? Que nem a gente fez aqui, né? A gente, a gente conseguiria até representar, tá? O R2, né? Ou colocar aquele outro eixozinho lá que a gente pode chamar de Z, né? E representar, por exemplo, um R3, né, com profundidade, saindo e entrando aqui. Tá? E veja bem, só que quando a gente começa a trabalhar com vetores ou números que tem N, até N quantidades aí, daí a gente não consegue começar, não consegue representar a graficamente, né? Porque se eu pegar uma outra reta aqui para representar um R4, por exemplo, tá? Ele não pode estar no mesmo plano deixa eu pôr o Z aqui para cima, né? Coloquei errado, né? Então, por exemplo, essa outra reta que eu desenhei aqui, ó, tá? Essa azulzinha, ela não pode estar contida no plano criado, por exemplo, por esse YX aqui, concorda? Porque se o YX forma um espaço vetorial, qualquer reta que tiver pertencente ao plano XY vai fazer parte, né, do resultado do espaço vetorial criado por XY. Mas, ao mesmo tempo, ela também não pode estar no plano ZY ou ZX. Por quê? Porque qualquer reta que estiver no plano ZX ou no plano ZY faz parte do espaço vetorial daquele plano. Tá? Então, é uma reta que ela vai ter que ter um outro ângulo que não seja aqueles ângulos de 90 graus aqui, para formar um outro plano. Tá? E daí fica muito difícil da gente entender, tá, o desenho quadridimensional, que é o R4. Se for um R5, então, pior ainda.
Tá? Imagina eu ter que colocar uma outra reta aí, tá? Com ângulos diferentes aí tá? Para criar outros planos vetoriais, tá? Cujos elementos, que são a multiplicação desse eixo que eu estou colocando aqui, que eu vou chamar de ZW, W, chamar de W, né? Tá? Ele vai ter que formar plano com outros X, Y, Z aí, tá? Mas uma coisa já é certa e eu acho que já dá para a gente entender, tá? Se eu tiver um vetor no X, X1, X2, X3, X4, que são 4 planos, tá? Vamos pôr um X5 aqui, no R5, por exemplo, que é o que está desenhado aqui. A gente vai ter várias retas. Cada uma dessas retas aqui vão formar um plano, tá? E a gente vai ter que imaginar, tá? Os planos, todos eles se cruzando num ponto que a gente vai chamar de origem. Tá? Nossa, em computação gráfica, cara, isso daqui é o que há, tá? Que a gente chama de origem do mundo. Esse pontinho aqui é a origem do mundo. E todo objeto que você vai desenhar aqui dentro, se for 3D, né, tridimensional, ele pode ser desenhado e representado através de XYZ, né? Mesmo se ele estiver no R5. Ah, então significa que um ponto que é representado por 5 coordenadas, ele pode ser representado também no R3 por 3 coordenadas? Sim, ele pode. E então a gente pode simplificar um negócio grandão? Pode, tá? Então, e os axiomas? Tá? É isso que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber através cadê os axiomas? Através dos axiomas, né? A gente tem que ter certeza, e sabemos, né? Temos certeza de que essas operações em relação à adição, que em vez de, vamos chamar assim para ficar mais fácil, adição 1, adição 2, adição 3 e adição 4. Quando lá na frente eu falar alguma coisa, se eu lembrar, né? O M1, daí eu coloco qual é o axioma. M2, multiplicação 3 e multiplicação 4, tá? E a gente pode entender, então, que sabendo se o determinado vetor, ou o determinado ponto que a gente está estudando faz parte daquele espaço vetorial, tá? É muito mais fácil para a gente fazer as contas. Tá? Mas qualquer ponto a gente pode representar, qualquer ponto no espaço, tá? Como a gente entende o espaço como sendo R3, tá? Qualquer ponto em R5, em R8, em R289 pode ser representado no R3. Só que quando ele é representado no R289, as contas que eu faço com esse ponto são muito mais rápidas, porque as coisas acontecem em paralelo. Só que para acontecer em paralelo, eu tenho que saber que esse ponto faz parte do espaço vetorial 1, do espaço vetorial 2, do espaço vetorial 3, do espaço vetorial 4, do espaço. Para fazer isso, eu tenho que atender essas premissas básicas. Será? Tá? Por exemplo, ai, ai. Ó, isso daqui é tudo. Eu peguei porque agora eu aprendi a fazer o R, o R dos reais. Olha que bonitinho. Né? Os racionais, os inteiros, os naturais. Então, estou aprendendo, né? Até o final do curso eu vou aprender. Tá? Bom, lembrando, né, que o U mais V tem que pertencer, né, ao conjunto do espaço vetorial.
qualquer que seja U e V pertencente ao próprio espaço. E qualquer U pertencente ao espaço, se ele for multiplicado por um alfa e o alfa pertencer aos números reais, essa multiplicação vai pertencer também ao espaço vetorial. Caso não aconteça uma dessas duas coisas, tá? Eu não posso dizer que é um espaço vetorial. Tá? Então, vamos pensar assim, ó, por exemplo, provar, né? Provar. A matemática prova para mostrar para vocês que o cara estava certo. Tá? Ó, acho que XY, qualquer que seja XY pertencente aos números reais, é espaço vetorial. Poxa, gente, tá? É provar o óbvio ululante para gente que sabe trabalhar com gráfico, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: qualquer ponto, tá, que eu faça um multiplicado por. A gente acabou de fazer isso daí no slide passado, né? Qualquer ponto aqui que eu achar de somar y mais x, tá, vai dar dentro desse espaço. Tá? Mas tem que provar, né? Então vamos imaginar assim, ó, eu tenho dentro de um conjunto vetores V1 e V2. Tá? Isso é índice, tá? Por que V1 e V2? Por que eu não chamei de alfa, beta? Não sei, porque a gente está acostumado já a trabalhar com V1 e V2, né? Ou eu podia colocar X1 e X2, mas daí vai confundir. Mas tudo bem, entenda assim, tá? Tem V1 e V2, tá? Se é dois valores aqui, eu já sei que isso daqui é R2, tá? Por quê? Porque tem o X e o Y, tá? Então são dois planos, vamos dizer assim, tá? Então, o V1, ele é formado por X1, Y1, tá? Beleza. E ele, tanto o X1 quanto o Y1, conforme está dizendo aqui, ó, pertence ao real. E o V2 é formado por X2 e Y2. Ou seja, o X2 é real, o Y2 é real. Tá? Então, vamos tentar. A primeira coisa aqui é mostrar que U mais V que pertence a esse conjunto, né? Tá? Ou, né, no caso, V1 e V2 aqui, porque eu estou usando V1 e V2. Nem sei por que eu escrevi isso daqui. Acho que é só para fazer o paralelo mesmo para vocês. Vocês entendem, né? Quando a gente está tentando ensinar as coisas, a lousa já ia apagar, né? Aqui na hora que eu estava escrevendo, acho que eu pensei em alguma coisa, tá? Porque nos axiomas a gente colocou o IV, né? E aqui eu estou chamando de V1 e V2. Né? Eu podia chamar de X1 e X2, né? Mas aqui são vetores. Aqui são pares ordenados. Tá? Bom, mas beleza. V1 e V2. Como que eu faço isso daqui? Eu tenho que provar que V1 mais V2 também pertence, o resultado disso também pertence a esse conjunto aqui, que é formado por x, y, qualquer que seja x e qualquer que seja y. Legal, então eu faço assim, ó. O par x1, y1, que é esse daqui, né? Ambos reais, mais x2, y2, que é esse daqui, tá? Eu tenho que mostrar que ele pertence, o resultado dessa soma pertence a esse plano aqui também. Como que eu faço soma, tá, de pares ordenados? Tá? Eu somo o x com o x, tá? Então, ó, x1 mais x2, e esse é o resultado do primeiro aqui, ó, tá? Vírgula x2, y2, né? Que é y1 mais y2, que é esses caras aqui, ó. Bom, se x1 mais x2 também faz parte dos reais, quaisquer que seja x1 e quaisquer que seja x2, significa que pertence ao V também, né? Que é esse espação grandão aqui. Tá? E y1 mais y2 também é real. Portanto,
faz parte dos reais, que faz parte desse plano. Portanto, isso daqui pode ser considerado, tá, um espaço vetorial. Provei. Né? Ajudou alguma coisa? Não. Eu tenho certeza que se eu tivesse falado, ó, faz parte, vocês iam acreditar. Tá? Mas beleza. Agora vamos ver a segunda parte aqui, que é multiplicar ele por qualquer número real existente. Tá? Eu tenho o V1, né? Peguei um só, tá? Agora, o V1. Tá? Os dois pertencem aos números reais. Tá? E eu pego um alfa, tá? Multiplicando o V1. Esse alfa também pertence aos reais, tá? E eu estou multiplicando, então, um número real por um vetor x1, y1, que pertence aos números reais. Então, é isso aqui, ó, alfa vezes x1 e x2. X1, y1. Esse x1, y1 é o V1, que é esse cara aqui. Tá? Como que eu faço a multiplicação, tá, de um número escalar, né, real, por um vetor? Bom, a gente já viu também, né? A gente multiplica o escalar, tá, pela abscissa e depois pela ordenada. Tá? Bom, isso daqui vai me resultar um vetor e a gente, não sei se vocês se lembram, talvez eu não tenha falado para vocês, mas tem um nome, né, do vetor resultante, tá? Que é um vetor escalonado, tá? Ele é aumentado. Você aumenta a norma dele, tá? Quando você faz esse tipo de operação. Mas, de qualquer maneira, isso daí também pertence ao V. Portanto, pertence ao V. Se pertence ao V, isso daqui foi comprovado e isso daqui foi comprovado. Beleza. Então, é assim. Legal. Bonito, tá? O X e o Y pertencentes a R é um espaço vetorial. Ah, você provou o óbvio. É, exatamente. Por isso que é axioma. Pô, Vinícius, sua luz caiu, cara. Pô, vocês estão mal, hein, meu? Tem que trocar de provedor aí de eletricidade, hein? Tem que colocar CPFL. Mas não tem problema, não, cara. Isso daí vai ficar gravado, tá? Daí você vê lá de novo. Tá bom? Já tá terminando a aula, mas daí você vai lá e vê de novo. Se eu postar, né? Claro, né? Aliás, já tô devendo até da semana. Cara, eu não tô tendo tempo nem de postar os vídeos, cara. Vocês não têm noção. Porque eu tenho que preparar a aula, né? Então, daí tem os axiomas aqui, que são aquelas bodegas lá que eu falei que a gente pode provar, né? Não sei se vale a pena, mas a gente pode entendê-los, pelo menos. Tá? Tem coisas que parecem óbvias, mas não são. Ó, em relação à adição, eu estou dizendo que se eu tiver um vetor U mais um vetor V, entre parênteses, portanto, na matemática, a gente tem que fazer primeiro o que está entre parênteses, né? E depois somar com o vetor W, é a mesma coisa que pegar o vetor U, tá? E somar ele com o vetor V somado com o vetor W, tá? Então, isso daqui é uma coisa que acontece. Para qualquer U, V e W, estando o VW no R1, no R2, no R3, no R4, no R25, no R256. Se funciona para um vetor que tem dois pares ordenados no R2, vai funcionar para um vetor que tem quatro coordenadas no R4. Tá? Não tem problema nenhum. Porque a gente já fez isso, inclusive, nos sistemas lineares. Bastante. Outra coisa também da adição é assim, ó. E a gente já viu quando estava vendo vetores isso daqui, hein? Ó, se eu somar U mais V, lembra, usando a regra, lá, a regra do paralelogramo? Se eu sair de um ponto até o ponto que vai dar o meu vetor U,
tá? E pegar o vetor V e colocar desse ponto e pôr a norma do vetor V e a direção em sentido dele, o vetor resultante vai ser U mais V. Beleza. Agora, se eu pegar o V e colocar, e depois colocar o U, que é o que está dizendo aqui, a partir do V colocar o U, o resultado vai ser o mesmo. Tá bom? Tá. Ó, aqui é o seguinte. Existe um zero, né, um vetor nulo, pertencente a V, tal que esse vetor U mais esse vetor nulo vai ser igual a U. Ah, por que que você está falando isso daí, César? Parece óbvio, né? Mas quando a gente for fazer escalonamento, tá, a gente tem que entender que pode existir o que a gente chama de vetor nulo. Então, numa matriz, por exemplo, de vetores, a gente pode ter um vetor nulo. Tá? E esse vetor nulo, ele vai fazer parte de todas as nossas contas, tá? E então ele tem que ser considerado, tá? E é isso que está. E o que que o vetor nulo quer dizer? É um vetor nulo, é um ponto, né? Que o x2 menos o x1 e o y2 menos o y1 vai dar zero no plano. Então é zero, zero, é um vetor zero, zero, mas ele existe, tá? Ó, e existe qualquer U negativo aqui, ó, menos um, U. O que significa em vetor eu falar menos U? Significa um vetor que, em vez de ir para um lado, está indo para o outro, né? Não é assim? Direção trocada? Então, se eu tiver no eixo do X, o menos X é o que vai para o lado esquerdo. E o mais X é o que vai para o lado direito. Lembram-se disso? Tá. O que ele quer dizer é que existe um U negativo que indo para um lado, tá? Que se eu somar com o U indo para o outro lado, vai resultar num vetor nulo. Ah, legal. Bom, axioma mais do que interessante, né? Se eu tiver um vetor com a mesma norma, mesmo vetor, vamos pensar 2 2, né? O vetor 2 2 está no x2 e no y2, 2 2. É uma retinha inclinada lá para o infinito e além, tá? Beleza. Se eu tiver um vetor que é menos 2, tá? Se a gente pôr no gráfico, vai ficar lá para o infinito e além, no outro sentido, né? Só que a norma dos 2 2 é igual, tá? O tamanho dos vetores é igual. Só que um está num sentido e o outro está no outro sentido. Se eu somar os dois, vai dar zero. É isso que esse axioma está dizendo. Independentemente se o U está no R4, R5, R20, R286, não interessa. Qualquer vetor, tá, para fazer parte do espaço vetorial, ele tem que ter o vetor inverso, que se somado com ele, tem que dar um vetor nulo, zero. Para qualquer lugar que se aponte, cara. Qualquer, entendeu? Tem que ter. Beleza? Bom, relação à multiplicação. Multiplicação. Multiplicar. Ó, aqui eu vou pegar dois números reais, tá? Dois números reais, alfabeto. Tá? Por que você pegou grego? Porque os caras dos livros gostam de escrever. Se for ler outro autor, ele vai colocar alfabeto, você não vai saber o que é, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se eu pegar dois números reais e multiplicar alfabeto, e pegar isso e multiplicar, tá? Por um vetor U, tá? É a mesma coisa que eu pegar o beta e multiplicar pelo vetor U e depois escalonar usando o número real A. Tá, como que eu posso explicar isso daí? Bom, se a gente entender que multiplicar qualquer vetor por um número real é o ato de multiplicar a norma dele ou fazer ele crescer, tá? Se eu multiplicar, vamos imaginar um vetor que tem tamanho 2. Se eu multiplicar esse vetor por 2 de tamanho, ele vai ficar com 4.
Beleza. Agora, se eu pegar, em vez de multiplicar por 2, pegar o 3 vezes o 2 e multiplicar por esse vetor, é a mesma coisa que eu pegar o vetor multiplicado por 3 e depois multiplicar por 2. É a mesma coisa, porque eu estou escalonando em cima do escalonamento. Estou escalonando em cima do escalonamento. Tá? Bom, outra coisa aqui, parece ser uma distributiva, mas não é, porque a gente está fazendo em cima de coisas vetoriais, tá? Mas dá até para entender, né? Lembra quando a gente colocava lá o C1, C2, C3, daí fazia os vetorzinhos e multiplicava C1 pela matriz, você tinha que multiplicar em cima, embaixo, não sei o que lá, e depois multiplicar para o outro, depois somar. É a mesma coisa, é isso que ele está dizendo aqui. Que se eu pegar um A mais beta, o alfa mais beta, vezes o vetor V, é a mesma coisa que pegar o alfa vezes o vetor mais o beta vezes esse mesmo vetor. Tá? E o contrário é verdadeiro também. Se eu pegar um alfa e multiplicar pela soma vetorial de um vetor, é a mesma coisa que pegar o alfa e multiplicar por um vetor, tá? E somar com o alfa multiplicado pelo outro vetor. Tá? Vai dar a ordem dos tratores, faz o viaduto acontecer. É isso aí. Ah, e existe, da mesma maneira que a gente teve que falar aqui do vetor nulo, aqui, ó, tá? Na multiplicação existe um vetor que a gente chama de vetor unitário, tá? Que muito, né? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, se eu pegar um 1 e multiplicar e multiplicar por U, ele vai ser o U, tá bom? É, parece óbvio, mas a gente vai pegar alguns exercícios que talvez esse óbvio não seja tão óbvio assim, tá? E daí, antes de terminar, eu estava provando o axioma, né? Essa interrogação e exclamação eu coloquei depois que eu estava fazendo isso tudo aqui, porque, meu, dá um puta trampo, tá? Eu falei assim, não, deixa eu provar que uma coisa é igual a outra. Como que eu vou provar? Então, você pega a coisa aqui, ó, tá vendo? O que eu quero é provar que V1 mais V2, entre parênteses, mais V3, é igual a V1 mais, abre parênteses, V2, V3. Então, eu comecei a fazer assim. Tá, vamos pegar o V1. O que é o V1? É um X1, Y1. Tá? Mais um X2, Y2. Entre parênteses. Ou seja, eu vou ter que fazer isso antes. Mais esse X é igual a essa parte aqui que eu nem desenhei aqui. Eu fui fazendo aqui embaixo. Tá? Bom, vou fazer o parênteses, esse parênteses primeiro. Por que você está fazendo isso, Sérgio? Para provar para você que o matemático que falou que isso daqui é verdade é realmente verdade. Né? Por quê? Porque vocês são estudantes universitários e vocês não confiam nos matemáticos. Beleza. Ó, x1 mais x2, é esse termo aqui. Né? E esse daqui é o y, o segundo termo aqui, ó, que eu vou pintar de outra corzinha aqui. Tá? É os outros. Tá? Depois que eu fiz isso daqui, eu resolvi isso daqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um par ordenado com a soma do x1 e x2, tá? Fazendo par ordenado com y1 e y2. Daí eu somo esse par ordenado com esse cara aqui. O que vai dar? Vai dar x, ó, tá vendo? É um trampo que dá para fazer, né? Que eu desisti, que fiquei incomodado em fazer isso no PowerPoint. Tá? Mas também não tem problema, né? A gente, com um pouquinho de paciência, a gente até faz. Tá? Ó, dá x1 mais x2 mais x3, tá? Para ordenado com y1 mais y2 mais y3. Se eu fizer isso daqui desse lado aqui, você vai ver que vai dar x1 mais x2 mais x3, y1 mais y2.
Daí eu desisti, falei assim, quer saber uma coisa? Vamos fazer outra coisa que a gente ganha mais tempo, tá? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação agora, de novo, né? Porque é hora de vocês xingarem o professor e eu não quero que isso fique gravado.